Olá, sejam bem-vindos novamente ao Oráculo Político. Bom, é, vamos fazer o seguinte: esse vídeo é uma continuação dos vídeos intitulados da Era Lula, aqui deste canal, tá? Esse aqui é se eu não me engano, o quinto ou sexto vídeo, vamos ver. Se eu não me engano, é o quinto vídeo, tá? Então, recapitulando, esse é o quinto vídeo, tá? Até o quinto vídeo, nesse quinto vídeo, nós vamos encerrar a introdução. Né? Depois nós vamos partir para os fenômenos, né? Os acontecimentos políticos mesmo da era Lula. Então, só para dar uma consolidada, espero que esse vídeo seja um vídeo curto sobre a síntese introdutória da era Lula. E aí eu peço que você veja os vídeos anteriores, os outros 4 vídeos, para poder para a gente poder focar nessa síntese que vai ser o motor dessa era que o oráculo aqui, esse cidadão e o oráculo aqui estamos chamando de era Lula, certo? Então nós vamos focar um pouco aqui na o que acontece. A era Lula, ela tem como precedente a era dos militares, que é a era que vai de 64 até 88. Né? Então, a Constituição de 88 é esse marco, né? esse pingo que faz a transição das duas eras. Tá? O que acontece? Nós vamos ver que no período dos militares houve uma luta política civil. Né? Foi um período em que o Estado, dominado de maneira, digamos assim, tirana pelos militares, ele oprimiu fisicamente, ele botou uma barreira física, ou seja, um conflito físico no poder popular, ou seja, fez uma barreira física entre o poder popular e o poder político. Né? Então o povo ficou fora do poder político através da força, né? E o que acontece? Essa barreira entre o poder popular e o poder político construído pelos militares, ela vai se manter. O que acontece? Esse regime ele vai entrar em crise na medida em que o poder popular ele vai aumentar. Por quê? Porque a classe trabalhadora e a classe de marginalizados aumenta muito por conta do crescimento populacional e da migração rural urbana que nós vimos nos outros vídeos. É importante você olhar nos outros vídeos lá, nos outros 4 vídeos que eu não vou explicar de novo. Então, ou seja, essa barreira, essa estrutura física de barreira, ela vai ser uma herança para a próxima era, que é o que nós estamos chamando de era Lula. Então, o que acontece? O conflito físico-social que vai existir na luta de classes em torno do poder político na era dos militares, ela vai se reproduzir da mesma maneira na era Lula, só que no campo político, certo? Então, na era Lula nós vamos ter a transformação da luta política física na luta política partidária, né? Ou seja, a transmutação da luta política física, seja nas ruas, através de movimentos de guerrilha e tal, e movimentos populares, né? Nós vamos ter a transmutação dessa luta na esfera política partidária, né? Nesse sentido, nós fizemos alguns gráficos aqui, então só para vamos ilustrar um pouco melhor a situação. Então nós temos aqui na era dos militares. Isso aqui é uma herança ou seja, a estrutura política social da era Lula, ela vai ter o quê? Ela vai ser um resquício da era dos militares.
né? Esse resquício, o que ele é esse resquício da era dos militares? Ele vai funcionar de que forma? Eu tenho o quê? A estrutura do Estado. Então eu tenho o quê? Eu tenho essa linha divisória, é o que me separa a estrutura do Estado do que está fora do Estado, né? Ou seja, eu tenho aqui no topo da estrutura do Estado o capital, né? O dinheiro, que é o poder político, né? Que é o que o Estado sustenta, a estrutura do Estado sustenta o capital, que é o poder econômico, perdão, desculpa, não é o poder político, é o poder econômico. Depois eu tenho o quê? Aqui no topo, protegendo o capital, nós temos o quê? Os militares, certo? Logo abaixo aqui, nós temos o quê? Uma elite empresarial, que é o poder civil que se associou ao poder militar, né, que deu sustentação. Os militares não se sustentaram sozinhos no poder durante tanto tempo, ou seja, eles foram financiados e estruturados por uma elite empresarial, inclusive do capital internacional, mas que por uma questão sintética, né, nós estamos tentando fazer uma síntese aqui. Nós não vamos representar aqui, mas aqui tem um braço do poder do imperialismo, ou seja, isso aqui é muito poderoso, né? E os principais partidos que foram oriundos dessa união e que foram mantidos sob controle dos militares, o MDB e o Arena, né? Aqui na base da estrutura do Estado nós temos a classe média, né, que digamos assim, se aproveita dos privilégios. Então temos a estrutura do Estado, educação, saúde, dentre outros privilégios. A classe média é essa classe que ela se acomoda bem aqui na base da estrutura do Estado, né? Só que o que acontece? O solo firme, ou seja, o solo no qual se apoia a estrutura do Estado, é o que? A classe trabalhadora, né? E a classe trabalhadora, ela possui o quê? Os marginalizados. Existem pessoas que estão à margem do sistema e que não possuem trabalho, que é por conta da chamada mais-valia e da margem de gordura de desempregados que o capital exige, né? Como estamos diante de uma estrutura capitalista de poder, estamos falando de uma sociedade capitalista, evidentemente existem os marginalizados, né? Um adendo que ao longo da era dos militares, eu coloquei aqui uma antena, né, como se fosse uma antena de rádio, né, vamos pôr assim. O que significa isso aqui? É a mídia. O que é a mídia? É a vigília. Então isso foi sustentado pelos militares e pela elite empresarial, né? A mídia, ela é uma estrutura do Estado. É isso que é importante, é extremamente importante ser colocado isso daqui. A imprensa, a chamada imprensa oficial ou os meios de comunicação, eles são o quê? Eles são um poder de vigília. E eles são parte da estrutura do Estado, certo? É muito importante isso. Isso aqui é essencial para entender a era Lula, tá? Porque é um elemento extremamente fundamental, tá? Então temos o quê? Temos a estrutura do Estado dessa forma. E aí temos o quê? A classe trabalhadora exercendo uma pressão sobre o Estado. Por quê? Porque a classe trabalhadora precisa sobreviver. E só é possível a sobrevivência numa sociedade capitalista tendo condições de trabalhar, tendo condições de salário. Ou seja, há uma dependência da elite empresarial e da estrutura do Estado. Então, ou seja, a classe trabalhadora exerce uma pressão de sobrevivência na estrutura do Estado, né? É uma pressão que ela aumenta, porque a população brasileira cresce, ela cresce exponencialmente, a migração rural-urbana é intensa e a população urbana cresce muito. E aí, como a estrutura do Estado não tem condições de sustentar a sobrevivência, né? de compreender a sobrevivência dessas pessoas, de construir cidades, bairros,
por conta de uma obsolescência, por conta também de não ter se preparado. Nós vimos nos vídeos anteriores que os militares simplesmente não quiseram se preparar para esse avanço populacional. Nós temos o quê? Uma pressão da classe trabalhadora. Qual é a pressão física que faz o contrapeso, que impede a classe trabalhadora de fazer uma revolução? É a polícia militar. Aqui, ó, PM. Então a polícia militar, essa representada nessas milhões de setinhas, é o poder militarizado do Estado, né? Que faz o quê? Faz a barreira física através da porrada entre o poder popular e o poder político, né? Isso aqui é a essência da luta de classes, né? Muito bem, é justamente isso que acontece. Por isso que existem... Bom, isso aqui é a essência da sociedade brasileira, né? Só que o que acontece? Quando nós vamos chegar na crise dos militares, na crise da era dos militares, os militares, eles... E aí há um interesse da elite empresarial e do capital internacional de que os militares podem ser um problema para eles, né? Então há uma espécie de acordo entre a elite empresarial, o capital internacional e os militares para que os militares saiam do poder. Lógico que há uma contrapartida, os militares exigiram que eles fossem preservados, a integridade deles fosse preservada, a integridade deles, para que a sociedade civil não os punisse, para que o poder popular não os punisse severamente pelo que eles fizeram, né? Então eles construíram uma transição gradual, uma lei de anistia que os protegeu e que os protege até hoje, e eles estão lá, né? Mas eles estão gozando dos privilégios do Estado, porque o Estado sustenta as suas famílias até hoje com um dinheiro exponencialmente caro do povo, né? Mas foi o quê? Foi uma resultante de um acordo político entre os militares e a elite. Foi uma conciliação política, um acordo político que afastou os militares, fez com que os militares se afastassem do poder e eles se aposentassem tranquilamente, depois de terem torturado, matado, estuprado, eles se aposentaram tranquilamente, felizes, de boa, né? Estão lá até hoje, velhinhos, contentes, e com seus filhos, netos sendo sustentados por aposentadorias gordíssimas, milionárias e enfim. Bom, mas não vamos entrar no mérito agora, né? Vamos nos acalmar e vamos compreender a transição para a era Lula. Então, o que aconteceu? Houve esse pacto, essa conciliação que afastou os militares do poder, mas esta estrutura política ficou. A estrutura do Estado permaneceu a mesma, tá? Então nós vamos entrar aqui no mesmo desenho, tá? Só que o que acontece? Ele vai funcionar de uma outra forma, tá? Eu tenho o que aqui? Aí nós estamos falando da era Lula, tá? Então os militares saíram do poder. Essa saída do poder gerou vazio aqui no topo. Mas que é um vazio que não é tão vazio assim. Por quê? Porque eu tenho a elite empresarial e o partido resultante, que é o PMDB, mais vários outros partidos, uma fragmentação partidária do Arena e de outras dissidências do PMDB, dentre outras séries de forças políticas, empresariais aí. Mas o que? É uma elite política empresarial que vai estar muito colado com esse vazio de poder. Então o poder é praticamente deles. Então esse buraco oco aqui, ele é um buraco simbólico, né? Esse vazio político é um vazio político simbólico, porque na verdade o que é isso daqui? Esse vazio político é resultante de um pacto e não de uma conquista, né? Digamos assim. Lógico que houve uma pressão tão grande da sociedade, que de certa forma é uma conquista, né? Mas também é uma conquista, mas é também um pacto na elite, né? Então não vamos entrar um pouco nesse mérito, mas o importante aqui é o quê? Esse vazio, ele é uma resultante de
ele é uma, digamos assim, uma permissão, tá? Esse vazio é uma permissão política que a classe trabalhadora tem de ocupar por um momento, para que não é o fator, é a válvula de escape da panela de pressão. Então imagina uma panela de pressão que vai explodir e aí você tem aquele dispositivo que permite uma saída de ar que impede que a panela exploda. Esse dispositivo que impede que a panela exploda é esse vazio de poder aqui, no poder executivo. Mas a panela continua o Brasil continua uma panela de pressão nesse período, né? Por quê? Porque a estrutura é a mesma. Então temos o quê? Uma classe trabalhadora fazendo a pressão sobre uma estrutura de Estado remanescente que se torna obsoleta. Então temos aqui um Estado obsoleto, né? Temos uma polícia militar altamente repressora que vai continuar exercendo o papel dessa barreira física entre a classe trabalhadora, entre o poder popular e o poder político. Mas qual é a diferença agora? A diferença agora é que, bom, ao longo da década de 80 e da década de 90, mas principalmente ao longo da década de 80, essa classe trabalhadora e essa enorme classe marginalizada, ela vai começar a se organizar em torno de e vai começar a concentrar forças. Então, a classe trabalhadora ela começa a concentrar uma força, um poder, um núcleo de ação. É como se fosse fechar um punho, né? Como se fosse concentrar um instrumento político de ação, né? Que é o quê? O PT. Quem está no centro, quem é o pivô dessa concentração aqui? É o Lula. Por isso que nós chamamos a era de era Lula. O Lula ele vai concentrar toda essa energia de subversão social nele, né? Por conta dele por conta da história dele, é importante que seja estudado a história dele, né? E por conta aí do surgimento do Partido dos Trabalhadores. E, bom, isso vai ser desenvolvido nos outros vídeos, tá? Mas o ponto em questão temos aqui o que acontece. Na era Lula, essa concentração de forças proveniente da classe trabalhadora vai originar o PT, o Partido dos Trabalhadores, com o seu núcleo, o seu pivô sendo o personagem Lula. E o que acontece? Na medida em que você tem o vazio de poder, e na medida que você tem uma pressão social da classe trabalhadora sendo barrada, o que acontece? Essa pressão ela vai se organizar num núcleo de ponto que é o Partido dos Trabalhadores, e esse partido ele vai se tornar um instrumento político de ação para ocupar esse vazio. É um movimento histórico. Então a luta de classes ela ganha um novo capítulo com a era Lula. E a era Lula é a materialização histórica desse capítulo, tá? Ou seja, o Lula e o PT enquanto pivôs dessa transformação, no caso, para ocupar o vazio de poder deixado, é o núcleo que vai mover essa era, por isso que nós estamos a chamando de era Lula. Qual é o principal ponto aí em questão? O poder de vigília. Então, na medida em que torna-se essa pressão torna inevitável a ascensão do poder popular no poder político, ou seja, é uma coisa inevitável, ou seja, na medida em que a polícia militar não consegue, né, a força física ela não consegue barrar a força política, torna-se inevitável que a força política ocupe esse vazio. Por quê? Porque a força dos trabalhadores, a força do poder popular e a força dos marginalizados é muito maior. Por quê? Porque a estrutura do Estado é obsoleta. Então, eles não conseguem impedir, né, via força, né? Via força consegue impedir, mas não consegue impedir a força política que isso ganha. Qual é o único dispositivo que
a elite e os privilegiados pela estrutura do Estado têm de barrar esse poder político, digamos assim, sendo que esse é um período democrático, né, e você tem que, digamos assim, criar regras democráticas, digamos que ainda que de fachada, mas você precisa, o poder político, o poder do capital e a classe dominante precisa colocar essa fachada na sociedade como um dispositivo de acalmar, né, a panela de pressão. É uma outra válvula de escape, né, como foi falado aqui. Eles usam o poder da mídia. Né? O poder de vigília ele se torna o papel fundamental no intuito de atrapalhar a ascensão do poder popular no poder político. Então, na era Lula, nós vamos ver que ao longo da era Lula, que é essa era de disputa política, isso aqui vai ganhar muita força. Uma força colossal. Né? Então temos aqui a síntese. Esse é um vídeo só de síntese, né? Porque nós vamos entrar depois nos fatos históricos, né? Nós vamos aí investigar os fatos históricos. E aí nós temos o quê? Nós temos a era Lula como sendo o quê? Um duelo entre forças políticas. Então temos de um lado aqui a pressão da classe trabalhadora e do poder popular centralizado na figura do Lula e do PT versus a barreira do Estado protegendo um representante da elite que sempre vai mudar, né? Lógico que no caso o PSDB vai ganhar muita força, né? Ele vai estruturar sua força ao longo desse período, mas o PSDB ele não vem ao caso aqui porque o PSDB ele tá aqui dentro, né? O PSDB ele tá dentro do poder do Estado, né? Ele vai ser o partido escolhido, né? Então digamos assim que a estrutura do Estado vai tentar selecionar alguns partidos para fazer frente ao Lula e eles vão compreender que o partido mais capaz de fazer frente ao Lula vai ser o PSDB. Então ele vai ser um partido selecionado dentro do hall de partidos, né, do sistema político. Então esse personagem aqui ele sempre vai mudar, então ele nunca vai ser sempre o Lula, né? Bom, isso vai ser o conjunto de contradições dessa época que vai ser desdobrado ao longo dos vídeos. Então nós temos aqui um duelo. De um lado temos aqui o poder popular em busca do quê? Do poder político. O poder político está aqui, ele está dentro dessa barreira que foi construída pelo Estado, né? Ele está no centro, né? Ele é o centro do poder do Estado, é o poder político. Então é o que? É um movimento de pressão do poder popular em busca do poder político. Então temos aqui a principal barreira e temos o que? A vigília, a mídia sempre ao lado desse candidato. Então nós vamos ter o que? A mídia, ela sempre vai estar do lado desse cara, contra o Lula e o PT. Então temos a mídia ao lado desse cara, associado a esse cara, protegendo esse cara, fazendo campanha para esse cara 24 horas por dia e contra o PT. Esse é o motor, é a essência da era Lula, né? Que é desse período que é um duelo, né? É um jogo entre forças. Tem que entender que a era Lula é um jogo, é uma disputa. É uma disputa, é a representação da luta de classes na luta política. Então é um jogo, é uma disputa que vai permear os duelos eleitorais ao longo dos anos de 89, 92, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014 e um ponto de interrogação, porque hoje nós estamos no mês de abril de 2017, nós estamos no final desse período, nós estamos no final da era Lula, então nós ainda estamos na pendência do desfecho Lula, que é o quê? É a alteração das regras do jogo político. Então nós vamos entender que no final da era Lula,
as regras do jogo político vão ser deformadas, né? Elas vão ser alteradas para que a elite continue tendo o poder sobre o Estado, né? Exercendo o poder político sobre o Estado. Nós vamos ver mais profundamente isso, que é a Operação Lava Jato, mas nós vamos entrar nisso mais para frente, ao longo é uma longa história, uma longa trajetória, até chegar nesse ponto aí. Falou!